Olá, pessoal. Vamos começar a correção do exercício deixado nas últimas aulas. Primeira questão. Quais dos números a seguir tem raiz quadrada definida no conjunto dos números reais? Deixa eu só tentar voltar aqui. Não vou conseguir, não. Mas a gente viu na sala de aula que quando a raiz é quadrada, né? A gente tem que encontrar um valor que elevado ao quadrado dê aquele resultado, né? Só que a gente viu que quando a gente tem um número positivo elevado ao quadrado, o resultado será positivo. Mas se a gente tiver também um número negativo e a gente elevar ao quadrado, o resultado também será positivo, né? Então, por isso que essa questão, para a gente resolver essa questão, a gente vai marcar exatamente aqueles números que não são negativos. Por quê? Quando a gente pega um número negativo e eleva ao quadrado, não tem como ele ficar negativo, ele vai ser positivo, sempre positivo. Então, o que acontece? Só vai existir raiz não só quadrada, mas quarta, sexta, oitava. Todas as raízes de índice par só vai existir para os números positivos, pois não existe para os números negativos, porque quando você eleva alguma coisa negativa para um expoente par, o resultado é positivo e nunca negativo. Então, estão aí, né? Eu marquei somente os valores, né, que tem positivo: 36, 144, 25, 10 e 100. Preste atenção nisso. Segunda questão. Verifique se a expressão raiz de x ao quadrado menos y ao quadrado é definida no conjunto dos reais, quando x é igual a 13 e y é igual a 12. Então, nós temos a expressão e nessa expressão aparecem duas incógnitas. Então, a gente vai substituir as incógnitas de acordo com o valor que foi dado na questão. Então, no lugar de x, a gente vai colocar 13. E no lugar de y, a gente vai colocar menos 12. Lembrando que, como menos 12 é negativo, a gente vai colocar dentro do parênteses. Quando a gente tem uma expressão onde aparecem potências, a gente resolve sempre primeiro as potências. Então, vamos resolver as potências para depois extrair a raiz, fazer a subtração e extrair a raiz. 13 ao quadrado dá 169. Como aí temos dois sinais, né? A gente vai resolver o da potência. Da potência, a base é menos 12, o expoente é 2. Então, base negativa, expoente par, resultado positivo. Só que esse menos está do lado de fora, né? Tem um menos do lado de fora e vai dentro vai ficar o resultado positivo. E 12 ao quadrado dá 144. Então, vamos ter isso aí. Só que aí eu tenho dois sinais juntos. A gente vai fazer o jogo do sinal. Menos com mais vai dar menos. 169 menos 144, teremos 25. Quem é a raiz de 25? Qual é o número que a gente multiplica, que dá 25, ao quadrado que dá 25? 5. Então, o resultado seria 5. Então, ela é definida no conjunto dos reais, né? E o resultado é 5. Continuando. Decompõe o radicando em fatores primos e, em seguida, simplifique cada um dos radicais. Nós vimos também na sala de aula que a gente pode decompor para que o radical fique mais simples, né? Nós temos aí o número 32, a gente vai fazer a decomposição e aí a gente sabe que quando a gente tem um número par, 32 é par, ele dá para dividir por 2. A metade de 32 é 16. A metade de 16 é 8. A metade de 8 é 4. A metade de 4 é 2. E a metade de 2 é 1. E aí a gente vê que 32 nada mais é do que 2 elevado a 5. Então, nós vamos substituir no lugar de 32, na raiz décima de 32, a gente vai colocar no lugar do 32, 2 elevado a 5. Então, fica
aí, ó, raiz décima de 2 elevado a 5. Mas a gente viu que tem uma propriedade dos radicais que diz que quando o índice e o expoente do radicando, eles têm o mesmo fator, o mesmo divisor comum, né? Tem algum número que dá para dividir por 10 e por 5 ao mesmo tempo? Nós temos o número 5, né? Espera aí, meu filho. Deixa eu tentar voltar aqui, viu? Vamos lá, consegui. Oh, Jesus. Vamos lá, consegui. Espero que sim. Então, nós temos aí, né? Podemos simplificar por o 10, né? Vou tentar. Não vou tentar mexer muito não, porque senão eu vou fazer besteira. Então, a gente pode simplificar aqui, ó, por 5 e aqui por 5. Aí, 10 dividido por 5 deu 2. Aí, aqui, ó, na raiz, tá escondidinho aqui o número 2, ó. Certo? Aqui dentro. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, em cima do 2 eu não preciso colocar ninguém, certo? Então, fica raiz quadrada de 2 quando eu simplificar essa raiz. Vamos continuar. Já tá adiantado aí, né? Letra B, raiz nona de 27. Aí, o que é que a gente vai fazer, né? Como 27 é um número ímpar, ele não dá para dividir por 2. Mas eu sei que 27 dá para dividir por 3. Então, vamos dividir. Aí, o que é que eu vou fazer? 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, o 3 se repetiu 3 vezes. Aí, a gente vai substituir, no lugar de 27, a gente vai colocar 3 elevado a 3. Novamente, o 9 e o 3 dá para simplificar, né? Aqui, ó, o 9 vai dividir por 3 e o 3 vai dividir por 3. Os dois têm que dividir pelo mesmo número. Então, quando eu dividir aqui, ó, vai ficar o quê? Deixa eu botar mais para baixo, acabei riscando ali. Dividido por 3, dividido por 3. 9 dividido por 3, aí o 3 aqui, ó, tá vendo? E 3 dividido por 3, o 1 tá aqui escondido, ó. Mas eu não preciso colocar ele lá em cima, certo, minha gente? Então, vamos continuar. A letra C, nós temos raiz 16ª de 81. Vamos decompor 81. Novamente, 81 não é par, então não dá para dividir por 2. Então, vamos começar a dividir por 3. 81 dividido por 3 dá 27. 27 não foi o que a gente fez lá em cima? Olhe lá em cima. Então, vai dar o mesmo cálculo restante aí. Vamos dividir por 23, por 3, que vai dar 9, dividir por 3, que dava 3, que divide por 3, que vai dar 1. Então, o 3 se repetiu quantas vezes? 4. A gente vai substituir o 81 por 3 elevado a 4. Aí, novamente, nós teremos o quê? Podemos simplificar. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vou tentar aqui. Dividindo aqui por 4, dividindo aqui por 4. 16 dividido por 4 vai dar 4, aí o 4 vai para o índice. E 4 dividido por 4 vai dar 1. Como não tem ninguém, 1 está escondido aí, né? Então, não preciso colocar o 1, certo? Vamos continuar. Letra D. Raiz sexta de 16. Então, 16 é par. Já dá para dividir por 2, né? 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. Então, 16 nada mais é do que 2 elevado a 4. Então, eu vou substituir. No lugar de 16, eu coloquei 2 elevado a 4. Vou fazer a mesma brincadeirinha que a gente fez, simplificar. Quem é um número que dá para dividir por 6 e por 4 ao mesmo tempo?
Aí a gente vai ver que é o número 2, certo? Número 2. Aí 6 dividido por 2, o 3 foi para o índice da raiz. E 4 dividido por 2, o 2 foi para o expoente do radicando. Então, a resposta é raiz cúbica de 2 elevado a 2. Continuando. Vamos lá. Deixa eu botar ele no lugar, senão ele não anda. Quarta questão. Dê o valor de cada uma das expressões. Então, vamos lá. A gente viu a primeira propriedade que dizia o quê? Quando a gente tem o índice da raiz igual ao expoente do radicando, a gente pode cancelar. A gente vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu só mostrar. A gente viu lá na sala de aula que a gente fazia o quê? Cortava, a raiz ia embora, quem vai ficar? 3. O resultado é quem sobrou, né? Letra B. A mesma coisa. Nós temos aí o 3 como índice e o 3 como expoente do radicando. Então, quem que vai sobrar? 7. Continuando. Letra C, nós temos, ó, o índice é 7 e o expoente do radicando é 7. Então, quem sobrou? 2 vezes 5. E quanto é 2 vezes 5? 10. E a letra D, apesar de não ter ninguém lá no índice, quem que tá escondidinho aqui? O número 2. Então, a gente cancela esse 2 com esse. Quem foi que sobrou? 5a elevado a 2. Continuando. Vamos lá. Dividindo o índice do radical e o expoente do radicando pelo mesmo número diferente de zero, simplifica os radicais. É o que a gente já estava fazendo nas outras questões, né? Vamos procurar um número que dá para dividir por 5 e por 15 ao mesmo tempo. Aí a gente sabe que vai ser que número? 5, né? Então, vou dividir aqui por 5, dividir aqui por 5. 15 dividido por 5 dá 3, 5 dividido por 5 dá 1. Como deu 1, a gente não precisa botar 1 em cima, né? Continuando. Agora, a gente tem 14 raiz 14ª de 3 elevado a 7. Então, o que é que a gente vai fazer? Quem é o número que vai dar para dividir? 7. Vou dividir aqui por 7 e dividir aqui por 7. 14 dividido por 7, 2. Precisa colocar o 2 aqui dentro do índice, olha. Precisa? Não, não precisa colocar, porque quando não tem, é 2. E 7 dividido por 7, tem 1 aqui escondido. Mas preciso colocar 1, é mais pra dentro, viu, pessoal? Mas não dá pra colocar porque é ruim, porque eu tenho que fazer com o dedo. Aí, ele não fica muito difícil pra mim. Então, raiz quadrada de 3, certo? Letra C, nós temos raiz 16ª de 10 elevado a 4. Quem é o número que eu vou dividir por 16 e por 4 ao mesmo tempo? Como 4 vezes 4 dá 16, então eu posso dividir aqui por 4 e aqui também por 4. 16 dividido por 4 dá 4 e 4 dividido por 4 dá 1. Por isso que o 10 vai ficar sem ninguém no expoente, certo? Letra D, nós temos raiz 10ª de 5 elevado a 8. Quem é o número que a gente vai dividir por 10 e por 8 ao mesmo tempo? 2, não é? Então, vamos dividir aqui por 2 e aqui por 2. 10 dividido por 2, 5. E 8 dividido por 2, o novo índice, o expoente do radicando é 4, certo? Vamos continuar. Vamos para a página 42. Calcule as adições algébricas. A gente também começou a ver adições algébricas. E a gente viu que para ocorrer a adição algébrica, a gente tem que juntar somente se forem semelhantes. E o que é ser semelhante? Possuir o mesmo radical. O radical é a raiz. O número que está na frente não importa. O que importa é que tenha a mesma raiz. E nós estamos vendo aí na letra A
E nós temos raiz de 10 mais 2 raiz de 10 menos 5 raiz de 10. Então, todos têm o mesmo radical, que é a raiz de 10. Então, agora é só juntar o que está na parte de fora, né? O externa. Lembrando apenas que quando não aparece ninguém na frente, quem é que está aqui, ó? O número 1. Então, eu vou juntar quem está na frente, a adição algébrica dos números que estão na frente. Então, a gente tem aí, ó, 1 mais quem está na frente do segundo termo, 2. 1 mais 2, 3. E 3 que tira 5? 3 dá para tirar 5? Não. Então, faça o contrário. 5 que tira 3, 2. 2 vai ser positivo ou negativo? Negativo, porque quem é o maior aí? O 5. O 5 está com que sinal? Menos. A gente pega o do maior módulo, né? Então, a resposta é menos 2 e a gente repete a raiz de 10, que é o fator comum de todos os outros termos, certo? Letra B, nós temos agora um problema aí que eles não são semelhantes. Então, eu só vou poder somar quando eles se tornarem semelhantes. Então, para isso, a gente vai ter que fazer a decomposição de cada um deles, certo? Então, vamos lá. Começamos pelo 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, teremos 2 elevado a 3. Então, eu vou pegar o 3 raiz de 8 e no lugar do 8 eu vou colocar 2 elevado a 3. Mas, se vocês perceberem, ó, se eu colocar o 2 elevado a 3, não vai dar para simplificar, não é? Porque o índice, aqui, ó, é 2, né, da raiz, e a nossa potência, ela tem 3 em cima, então não dá para simplificar, mas dá para eu quebrar. Então, o que é que eu vou fazer? Ao invés, como é raiz quadrada, eu até disse a vocês, a gente às vezes em alguns momentos vai ter que fazer isso. Como é raiz quadrada, a gente vai agrupando de 2 em 2. Então, eu vou agrupar e ainda vai sobrar um 2. Aí, o que é que eu faço? Agora, o meu 2 está aqui, não é, ó? Aí, eu vou cancelar esse 2 com esse. Aí, esse 2 vai sair de dentro da raiz e vai encontrar lá na frente o número 3. Quando ele encontrar o número 3 lá na frente, a gente vai fazer uma multiplicação. 3 vezes 2, 6. Então, 3 raiz de 8 nada mais é do que 6 raiz de 2. Só que ainda a gente tem menos raiz de 18 e mais 2 raiz de 32. Nós vamos ter que fazer cada um deles. Vamos lá. Então, vamos lá. Deixa eu ver que ele é lento. Devagarzinho com a bichinha. Que senão dá BO. Aí, meu amor. 18. Então, 18 dividido por 2, 9 dividido por 3, 3 dividido por 3, 1. Então, eu tenho 2 uma vez, né? E o 3 duas vezes. Então, eu vou lá e vou substituir no lugar de raiz de 18. Eu vou colocar 2 vezes 3 elevado a 2. A mesma historinha que eu fiz na estante, pessoal, ó. Vamos riscar aqui, ó, que quem tá aqui dentro, ó, o número 2. O 2 vai cortar com esse 2 e o que que acontece com esse 3? Sai de dentro da raiz, certo? 3 sai da raiz, ficou quem dentro? Raiz de 2. Vamos continuar. Então, raiz de 18 é 3 raiz de 2. Vamos para a próxima, foi raiz de 32, dividido por 2. 16, dividido por 2. 8, dividido por 2. 4, dividido por 2. 2, dividido por 2, 1. Então, o 2 se repetiu quantas vezes? 5 vezes. Mas a gente viu que é uma raiz quadrada. Então, o que que a gente vai fazer? Porque ela é quadrada, deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. Como ela é quadrada, eu vou agrupar de 2 em
2. Agrupando de 2 em 2, ainda sobra 2 ali fora, né? Sozinho, desculpa. Aí, ó, e lembre que tem o 2 na frente da raiz de 32 e aqui dentro, ó, tem um 2zinho, né? Então, eu vou cortar esse 2 com esse e com esse. Aí, com quem eu cortei, eles vão para onde? Para fora da raiz. Com o sinal de vezes, a gente multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 o quê? Raiz de 2. Então, encontramos os 3 resultados, né? Vamos agora fechar a questão. Certo? Deixa eu ver se ele vai. Foi. Então, 3 raiz de 8. A gente viu que o 8 se transformou em 6 raiz de 2. O raiz de 18 ficou 3 raiz de 2. E o 2 raiz de 32 ficou 8 raiz de 2. Aí, agora, eles são semelhantes. Então, agora a gente vai juntar, certo? 6, que está na frente do primeiro raiz de 2, menos 3, vai dar 3. E 8 mais 3 vai dar 12, certo? Então, vamos continuar. Então, a resposta é 11 raiz de 12. Sexta questão. Determine o perímetro de cada figura. Perímetro é a soma dos lados de uma figura, certo? Então, nós vamos somar os lados dessas figuras. Vamos lá. Aí, nós temos, na letra A, um quadrado, porque todos os lados são iguais. Então, a gente vai somar todos os 4 lados, né? Vou botar o P, que representa o perímetro, né? Sempre é bom colocar para a gente saber o que a gente está calculando, né? E aí, a gente vê que eles são semelhantes. Eles são semelhantes e quem é que está aqui na frente, né? Vamos lá. Aqui na frente não tem ninguém, então tá o número 1, aqui o número 1, número 1 e número 1, certo? Então, 1 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Então, o perímetro vai ser 4 e eu repito a raiz de 2. Letra B, nós temos essa figura aí, ó. Deixa eu crescer para ficar melhor. Então, eu tenho, ó, de um lado, raiz de 2, dos outros dois lados, raiz de 8. Então, raiz de 2 mais raiz de 8, mais raiz de 2, mais raiz de 8. Então, quem são semelhantes aí, né? O 2 com raiz, ou a raiz de 2 com raiz de 2 e raiz de 8 com raiz de 8. Só posso juntar quem é semelhante. Então, quando eu juntar, o que é que eu terei? 2 raiz de 2 e 2 raiz de 8. Só que o 8 dá para decompor. Então, a gente já fez a decomposição do 8, né? E a gente viu que o 8 é 2 elevado a 3. Se você voltar aí nos deveres, você vai ver. Na questão, na letra B anterior, a gente fez a decomposição do 8 e a gente viu que o 8 é 2 elevado a 3, mas como a gente está falando de raiz quadrada, a gente vai agrupar de 2 em 2. Aí, vamos fazer aquela velha historinha, né? Como aqui em cima... Só um momento. Deixa eu tentar pegar aqui a caneta. Como aqui em cima aqui dentro é 2, a gente cancela esse 2 com esse 2. E o que acontece com esse 2? Vai multiplicar aqui na frente o 2. 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 4 raiz de 2 mais o que tá na frente, que é 2 raiz de 2. Ó, eu tirei o 2, tá multiplicando 4. E agora eu posso juntar? Posso sim, porque eles são semelhantes, né? Então, 2 mais 4, 6 raiz de 2, certo? Vamos continuar. Vamos, abençoado. Trabalha. Olha, ele apareceu. Temos agora um triângulo, né? Que os lados, ele é um triângulo equilátero, porque ele tem todos os lados iguais, né? Medindo raiz de 2 mais raiz de 8. Então, a gente vai juntar. Raiz de 2 mais raiz de 8, raiz de 2 mais raiz de 8, raiz de 2 mais raiz de 8, né? Então, fica assim. Vamos tirar os parênteses. Quais são os que a gente pode juntar, né? A gente pode juntar o raiz de 2. Então, cada um aí tem um númerozinho na frente, o número 1, né? Olha. Então, aqui é 1, 2, 3. A mesma coisa para o 8. Então, eu vou ter 3 raiz de 2
desculpa, mais 3 raiz de 8. Acabou indo para o outro lado lá, né? Mas eu não sei. Borracha. Deixa eu apagar aqui, viu, pessoal? Tô uma mocinha nesse negócio. Tem que distrair, porque senão enlouquece. Então, vamos ter raiz de 2 repetiu-se 3 vezes, então a gente vai ter 3 raiz de 2. E a raiz de 8 também tem 3, né? Então, 3 raiz de 8. Nós vimos nas questões anteriores que o 8 é 2 elevado a 2 vezes 2, né? Então, nós vamos decompor aí, né? Vamos, meu amor. Aí. Então, o que é que a gente vai fazer aí agora? Vamos cancelar esse 2zinho lindo aqui. Com esse 2 que está aqui. Aí, o 2 vai sair da raiz e vai encontrar o 3 lá fora. Quando ele encontrar o 3, o que é que vai acontecer? Uma multiplicação. 2 vezes 3, 6. Agora, os radicais são semelhantes. Então, vamos somar. 3 mais 6, 9. Então, vai ficar 9 raiz de 2. Agora, vamos para a próxima. Nós temos aí letra D. Agora, eu tenho um retângulo. Não ficou muito retângulo, porque quando eu fui colar, eu acabei puxando um pouquinho e ficou parecendo um quadrado, mas é um retângulo, certo? Então, eu tenho os lados, o de baixo é igual ao de cima e o da direita é igual ao da esquerda. Então, nós vamos fazer o perímetro. Vai ser raiz de 75 mais raiz de 108 mais raiz de 75 mais raiz de 108. Então, a gente pode juntar, né? Fica 2 raiz de 75 e 2 raiz de 108. Mas esses dois valores podemos decompor. Eu acho que vai decompor juntos, mas vamos ver. Eu acabei esquecendo de fazer essa bichinha aparecer depois. Mas eles vão ter que aparecer juntos, porque eu não consigo fazer isso. Eu não aprendi ainda, viu? Eu tô aprendendo, pessoal. Colocar separado. A linha entra tudo junto, mas eu não aprendi ainda a fazer separado, não. Não sei se também tem no PowerPoint. Quem souber, me ensine, que a professora está precisando aprender. Vai entrar os dois ao mesmo tempo, nós vamos fazer os dois, né? Ó, 75, ele é par, não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. 108 é par, então dá para dividir por 2. 108 dividido por 2 vai dar 54. 75 dividido por 3 vai dar 25. Vamos fazer os dois ao mesmo tempo, certo? Aí, 25 já não dá para dividir por 3. Quem é o próximo número primo, depois de 3, é 5. Então, 25 dá para dividir por 5. 54 continua sendo par. Então, a metade de 54 você vai fazer. A metade de 50 é 25. A metade de 4 é 2. 24 mais 2, 27. Aí, 25 dividido por 5 dá 5, continua dividido por 5, vai dar 1, né? 27 dividido por 3 vai dar 9, né? Aí a gente já chega na resposta lá, agrupando de 2 em 2, vai sobrar 3 vezes 5 elevado a 2. 9 dividido por 3 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1. Então, fica 2 elevado a 2, desculpa, vezes 3 elevado a 2, ó, tá vendo? Aí, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar, olha, o 2 raiz de 75. O 2 raiz de 75, a gente vai pegar, o 75 não é 3 vezes 5 elevado a 2? Aí, a gente vai pegar a canetinha, aqui tá escondido o número 2, então, eu corto esse 2 com esse 2 e o 5 sai de dentro da raiz e encontra o 2 lá na frente. Aí, fica 2 vezes 5, 10. Então, 2 raiz de 75 nada mais é do que 10 raiz de 3, certo? Continuando, a gente tem 2 raiz de 108. Vamos lá. 2 raiz de 108. Deixa eu só usar a borrachinha aqui, que eu não gosto de... Pronto. 2 raiz de 108. Aí, a gente viu que o 108, ele é o quê?
2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3. Só que a gente tem que agrupar de 2 em 2. Por isso que eu botei aqui, ó, 3 elevado a 2 vezes 3 dentro aqui, ó. Tá vendo? Aí, o que que eu faço? Ó, esse 2 com esse 2, com esse 2 que tá escondido aqui, a gente corta. Aí, quem vai sair da raiz? O 2 e o 3. Aí, vão encontrar lá na frente quem? O 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 3, 12. Então, pra gente finalizar, aí o que foi que aconteceu? Olha lá. Ficou. Voltem lá, que eu não posso voltar, não consegui ainda não voltar. É ruim pra eu voltar. Então, a gente viu que 2 raiz de 75 deu 10 raiz de 3. E 2 raiz de 108 deu 12 raiz de 3. Agora, os radicais são iguais, não é? Raiz de 3. Então, a gente vai somar. 10 mais 2, 22. Então, vai ficar 22 raiz de 3. Então, a gente termina nosso exercício. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, me procura no privado, certo? Pra gente tirar as dúvidas dos exercícios, certo? Tenha um bom dia, minha gente.